Olá, turma. Vamos lá para mais a nossa terceira aula de centro de distribuição. Então, sejam bem-vindos aí a mais uma aula. Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo programado. A gente está no processo de introdução à logística integrada, só para vocês entenderem aí todos os conceitos, de matriz de transportes, como é que funciona aí os modais aqui no Brasil, e como é que estão as infraestruturas desses modais, como é que elas estão funcionando. Então, esse foi o assunto que a gente deu na aula passada. Nós temos 5 modais e vimos um pouquinho de forma detalhada aí como é que funciona cada um deles. Dentro de cada modal, você vai perceber que existem algumas estruturas para facilitar o processo de distribuição. Então, cada um deles tem suas estruturas físicas para facilitar o processo de distribuição. E aí é o que a gente vai falar da nossa aula de hoje, que são os centros de distribuição. Esse centro de distribuição nada mais é do que um local específico para estar mais próximo do cliente. A gente vai entender um pouquinho qual o principal objetivo da logística, de um modo geral. É fazer com que o pedido ele chegue mais rápido ao cliente sem onerar custos excessivos dentro da operação. Então, o principal objetivo da logística é fazer com que a disponibilidade dessas mercadorias ou desses serviços estejam presentes na quantidade certa, no momento certo e no lugar certo. Então, esse é o papel do logístico, como todo ciclo da cadeia. Outro ponto principal é a localização geográfica. Então, não sei se vocês já ouviram falar, por alguns professores, mas com base em estudos e outras operações feitas dentro do cenário brasileiro, um exemplo claro é o posicionamento geográfico do Porto de Suape. Então, o Porto de Suape nada mais é do que um ponto estratégico para estar mais próximos dos clientes mundiais, os principais clientes aí dos outros países. Então, o centro de distribuição nada mais é do que um local físico que está posicionado geograficamente de forma estratégica. Então, quando se está posicionado de forma estratégica, aí você começa a ter uma operação logística com mais fluidez. E aí é nessa hora que a gente começa a entender um pouquinho e diminuir ou simplesmente sanar muitos gargalos que estão dentro desse ciclo operacional. Então, o importante é que se tenha uma boa estratégia logística para que não se tenha gargalo no fornecimento de materiais e na prestação de serviços. A gente viu no início da nossa primeira aula que toda, toda e qualquer ação exige um planejamento. E esse planejamento, ele tem que ser estratégico. Nos modais, essa estratégia, ela é traçada de forma para que haja uma intermodalidade ou uma multimodalidade. Então, algumas empresas, elas acabam trazendo à tona aí as intermodalidades, ou seja, operações entre modais para fazer com que as operações e os custos operacionais sejam diluídos no custo do processo, no custo do ciclo da logística. Então, em alguns cenários, traz à tona fazer estoque, em outros cenários, diminui esse estoque. Dentro do assunto que a gente vai estudar hoje, a gente vai trazer à tona aí
realmente um cenário onde se traz um estoque estratégico. Nesse cenário de estoque estratégico, a gente tem os centros de distribuições, que aí você vai ter realmente um galpão físico, onde ele vai trazer aí um estoque de alta rotatividade ou não, certo? E ele vai estar em pontos estratégicos para estar mais próximo do cliente. E aí é o conceito que a gente vai ter de centro de distribuição, o que é o termo de centro de distribuição, ele surgiu como uma expressão moderna de se tratar de forma de armazenagem. Então, os conceitos diferentes interferem diretamente em sua operacionalização. A gente tem algumas operações dentro do centro de distribuição que traz à tona algumas características. E essas características elas modificam de acordo com as suas operacionalidades. Então, atualmente, o conceito de distribuição ele deixou de ser realmente um depósito ou armazém. O que é que se traz à tona? Ah, professor, mas o senhor falou que vai se ter estoque, certo? Além desse estoque, ele trabalha não só como um posicionamento de depósito, como armazenamento de mercadoria. Ele passou a ser não só um depósito ou armazém, mas que ele trabalha de forma estratégica, ou seja, para distribuir, para colocar esse produto ou serviço no mercado. Então, quem se tem a visão de simplesmente estocar produto, na verdade não é estocar o produto. Vai se ter um estoque? Vai. Porém, esse estoque vai ter um posicionamento estratégico para estar mais próximo do cliente, mais próximo do mercado e fazer com que esse estoque ele seja volátil, ele seja móvel e eu não consiga realmente manter muito estoque parado dentro do meu armazém. Então, os centros de distribuições têm a função principal de movimentar todas essas mercadorias ou materiais de forma estratégica, levando esses produtos para o mercado. Se bem estruturado, esse centro de distribuição e com posicionamento geográfico estratégico, lembrei que a gente está falando sempre de forma estratégica. Então, se ele estiver bem estruturado e com posicionamento geográfico estratégico, o CD pode trazer muitos benefícios, não só para a empresa, como também para os seus clientes. E detalhe, fazem uma grande diferença perante os concorrentes. Não é à toa que muitas empresas acabam investindo em centros de distribuições para realmente estar mais próximo do cliente. Ou seja, fazer o diferencial de forma estruturada, dentro de um posicionamento geográfico e dentro de um cenário macro, uma visão macro é uma forma estratégica. Vamos lá, funções básicas de um centro de distribuição. Vamos entender um pouquinho aí quais são essas funções. Primeiro, recebimento de mercadoria. Independente de qualquer coisa, ele vai ter que receber mercadoria para fazer a questão do estoque. Dentro desse recebimento de mercadorias, eu tenho que conferir. Então, vai existir alguém que vai fazer a conferência dessas mercadorias. Vai haver uma movimentação até o local de armazenagem, ou de redespacho, ou de saída do armazém. Então, eu tenho uma guarda de materiais dentro do armazém dessas mercadorias. Eu tenho separação de pedidos, a parte de embalagens, dependendo do tipo de material que eu estou trabalhando, eu vou ter realmente embalagens para operacionalizar. Expedição e transporte. E, por último, auditoria do estoque. Ou seja, fazer aquele velho e conhecido inventário, né? A contagem de todo o estoque para fazer a acuracidade desse estoque. Sistema versus físico. Então, a gente tem uma imagem aqui de uma das funções do centro de distribuição, que é uma função de cross-docking. Nada mais é do que uma operacionalização
onde eu recebo cargas unitizadas. Pode observar aqui, ó, cada caminhãozinho aqui, ó, cada veículo, com um tipo de material, e ele é descarregado no centro de distribuição, e após fazerem toda a operação de recebimento, conferência, movimentação, enfim, todas as funções necessárias do centro de distribuição, há a questão de expedição e transporte. Com um detalhe, a carga já não vai mais estar unitizada, em si, ela vai estar variadas com vários SKUs aqui, ó, com muitos SKUs, muitos produtos para o seu destinatário, para o cliente, o consumidor final desta operação. E aí, visando um, um cenário aí promissor, um cenário estratégico, temos aí um questionamento aí. Por que as empresas pensam em ter um centro de distribuição? Primeiro ponto, o cenário atual ele está muito competitivo. Então, o exemplo da nossa sala de aula. Então, vocês estão fazendo um curso de graduação porque o mercado ele está mais exigente e vocês, como alunos, devem estar em competição entre vocês. Então, quando você vai para o mercado, você realmente vai competir com alguém. E aí você tem que estar muito preparado. Então, o cenário atual, não só das empresas, como em qualquer área que vocês forem, ele realmente está muito competitivo. E aí, diante de um cenário de competitividade, quem tiver mais conhecimento, quem tiver mais fluidez nas ações a serem operacionalizadas, vai sair na frente. Então, as empresas, por ter um cenário muito competitivo, as empresas acabam ganhando, aí ganhamos em preço, ganha em rapidez, ganha em agilidade, e faz com que essa empresa ela tenha vantagem sobre a outra. Então, imagine uma empresa que está no interior do estado, exemplo, certo? E ela produz aí um produto, vamos imaginar aqui, um biscoito para crianças, tá? Biscoito infantil. E, e a gente tem realmente um mercado muito promissor na capital. O tempo que essa empresa produz esse produto, esse biscoito infantil, e leva para trazer esse produto até a capital, ele demora muito tempo para que seja realmente distribuído com todos os seus clientes, grandes redes de supermercados, mini mercados, padarias, etc., enfim. Só que quando eu faço o meu produto, como empresa, como indústria, faço meu produto e dou a responsabilidade de um centro de distribuição, aquele tipo de empresa que tem profissionais que fazem o diferencial competitivo, que sabe realmente fazer um processo de distribuição, então isso acaba realmente trazendo uma visão muito mais competitiva, muito mais atrativa para a empresa. Então, eu dou essa operacionalização para quem realmente sabe fazer, certo? E aí a empresa começa a ter ganhos, tanto em preço, rapidez e agilidade, fazendo com que esse produto chegue mais rápido ao seu consumidor final. Então, através de uma boa gestão dessa distribuição dos produtos, é possível ser mais eficaz na utilização de recursos financeiros, recursos humanos, materiais e até mesmo o tempo. E hoje nós somos muito mais apressados em receber do que há 10 anos atrás. Então, a operacionalização, não só das empresas, mas a nossa operacionalização como consumidor, ela está muito mais aquém aí de receber o quanto mais rápido possível. Tranquilo? Dentro do cenário de centro de distribuição, a gente tem vantagens e desvantagens.
Vamos entender um pouquinho sobre as vantagens. Quando eu trabalho com centro de distribuição, eu tenho maior poder de negociação junto aos fornecedores. Então, eu consigo realmente negociar com mais fluidez, com volumes. Então, eu consigo ter um alto fluxo de mercadorias, certo? Eu consigo ter uma redução desse investimento, porque eu centralizo meus estoques e faço com que o centro de distribuição realmente trabalhe dentro desse cenário para que haja uma potencialização da distribuição das minhas mercadorias ou do meu serviço. Eu tenho um maior controle em época de sazonalidades. Então, se eu tenho um produto que ele é sazonal, exemplo, ovos de Páscoa, só é vendido na época da Páscoa. Eu não, eu não consigo encontrar ovos de Páscoa no período que não seja a Páscoa, a não ser algumas lojas especializadas, mas a gente percebe que é um produto sazonal. Então, dentro dos centros de distribuições, eu tenho um maior controle neste cenário. Isso aí é uma vantagem. E outra, agora, vamos para as desvantagens, né? A gente tem umas desvantagens, uma etapa a mais para os produtos chegarem ao consumidor. Opa, eu tenho uma etapa a mais para que esses produtos cheguem até o consumidor. Porém, por ser uma desvantagem, ele se torna muito vantajoso porque eu estou fazendo com que aquela especialidade, aquela empresa que é especial para esse tipo de negócio, faça realmente acontecer de forma mais fluida. Outra desvantagem é o aumento do custo da folha de pagamento. Então, vejam aí as vantagens e desvantagens desse processo. Então, mesmo com essas desvantagens, os aspectos ruins são minimizados ao adotar a prática global para os centros de distribuição, com as etapas de recebimento, movimentação, armazenagem PIC, que são as entradas e saídas. Então, toda a operacionalização acaba realmente minimizando impactos e desvantagens do centro de distribuição. Dentro deste cenário, a gente traz à tona aí o atacadista ou distribuidor. Então, na verdade, é o caminho escolhido para o produto e de que forma ele vai chegar no consumidor final. Então, a gente tem aí os atacadistas e varejistas. O que é que a gente percebe? A gente tem processo produtivo, processo de atacado, distribuidores, varejistas e consumidor final. O que é que isso tem, todos eles têm em comum? Dentro dessa cadeia logística, todos os membros atuantes, sem nenhuma intervenção, devem estar interligados. Então, não é à toa que vocês estão estudando a disciplina logística integrada. Então, eles devem estar integrados, interligados ao outro, fazendo com que toda essa fluidez, seja do produto, seja do serviço, estejam realmente mais próximo do consumidor final para viabilizar o negócio operacional logístico. O que são aí atacadistas distribuidor? Então, o comércio atacadista é aquele que é destinado à comercialização de grandes quantidades de determinado produto e produtos de emprego similar, sendo ele intermediário, o atacadista é intermediário entre fabricantes e varejistas, comprando e vendendo de diversos fornecedores, inclusive de empresas concorrentes. Então, a gente tem aí, ó, exemplo de atacadista distribuidor, que segundo o Kotler, né, o pai do marketing, né, entende-se por distribuição todas as atividades relacionadas com a venda de bens e serviços para aqueles que compram para a revenda ou uso comercial. Tranquilo aí? Bom entendimento quanto ao que é processo de atacadista e distribuição. Então, a gente tem aí, ó, Açaí, Max, Descontão, Atacadão é o que está mais presente
no nosso mercado pernambucano. Então, não fazem parte dos distribuidores os fabricantes e agricultores que ligam basicamente com produção e nem os varejistas, certo? Então, a gente tem alguns varejistas que não fazem parte do processo de distribuidores, certo? Mas esse é o caso aí de atacadista distribuidor, porque vendem realmente para um processo não só varejista, mas vendem para o processo de distribuição e revenda. Para finalizar nossa aula, aí fica aí a dica de leitura complementar, Alazans Fabiola 2001, Centro de Distribuição da Gazeta Mercantil, agosto de 2001. Então, pessoal, fiquem aí com bons estudos, sucesso neste novo semestre, um grande abraço e até lá.